Canal Bus Explorer Brasil, começando para você aqui mais um boletim rodoviário hoje, quarta-feira, 18 de março de 2026, iniciando aqui mais um boletim rodoviário para você, trazendo aí as principais notícias do mundo rodoviário para você, então com exclusividade. Então vamos à notícia. Empresas. Aumento do diesel ameaça parar transporte entre Distrito Federal e entorno. O alerta foi feito pela Anatrip, que representa as empresas responsáveis pelo transporte. A associação solicitou medidas à ANTT. A Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros, Anatrip, enviou um ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, solicitando medidas emergenciais para evitar a interrupção dos serviços de transporte entre o Distrito Federal e o entorno. De acordo com o documento, a escalada de conflito no Oriente Médio desestabilizou o mercado de combustíveis, provocando a escassez do diesel e o aumento insustentável nos custos operacionais. Segundo a Anatrip, empresas associadas estão com dificuldades concretas para adquirir volumes suficientes de diesel para o abastecimento integral de suas frotas. A situação que compromete diretamente a regularidade e a continuidade da prestação do serviço público de transporte semiurbano de passageiros. E isso realmente é um agravante porque a população depende desse transporte e realmente fica aí de mãos atadas aí. As empresas também não conseguem dar continuidade aí à questão do serviço à população. Então é uma situação muito delicada tanto para as empresas quanto para os passageiros, para os usuários. No ofício, a associação propôs à ANTT a adoção de medidas emergenciais para proteger o setor e a mobilidade dos usuários, como mecanismos extraordinários para compensar o aumento abrupto do custo do combustível, autorizações temporárias para reduzir a oferta de veículos, ajustando a operação à disponibilidade atual do diesel, e a implementação de normas regulatórias para minimizar os danos administrativos durante as empresas, porque as empresas evidentemente podem ser multadas, autuadas, então uma flexibilização nessa questão das regras e das normas regulatórias. O documento reforça que as flexibilizações adotadas durante a pandemia de Covid-19 podem servir como referência para a implementação de medidas emergenciais neste momento, destacando a necessidade de urgência e diálogo institucional para evitar o colapso do sistema. Já a NTT afirmou, por meio de sua nota publicada em seu portal, que se reuniu com representantes da Anatrip nesta terça-feira, 17 de março, e que acompanha de forma contínua o cenário econômico que afeta o transporte rodoviário de passageiros. No que se refere ao custo do diesel, foi destacado que medidas recentes no âmbito federal, a exemplo da medida provisória voltada à política energética e fiscal, podem produzir efeitos sobre a formação de preços, pontuou. Segundo a agência, uma atuação técnica mantida para avaliar as alternativas que contribuam para o equilíbrio do sistema, sem comprometer a regularidade e a continuidade do serviço à população. Em nota enviada ao Metrópolis, o governo de Goiás disse que eventuais variações no preço de insumos integram um risco de atividade empresarial, não sendo justificativa para a descontinuidade do serviço essencial. Reiteramos o compromisso com a mobilidade da população e seguimos em diálogo com as autoridades competentes para assegurar a normalidade do sistema, afirmou o texto. Bom, gente, então isso aí é um caos generalizado, né? Eu acho que isso aí é mais uma consequência aí dessa crise energética global, né, por conta lá da guerra do Irã, entre Estados Unidos e Irã, e a interrupção ali do fluxo no canal de Hormuz realmente vai trazer efeitos a níveis globais. Então eu acho que a gente vai se deparar com situações muito complicadas, né? O setor de transporte urbano ele já vem enfrentando várias dificuldades, como a questão da concorrência com os aplicativos de carro, né? Carro de aplicativo, a Uber, a 99, e isso aí é uma concorrência muito grande e tem esvaziado aí algumas linhas, né, de algumas cidades e de algumas regiões metropolitanas. E para completar agora vem essa questão dos combustíveis aí, o que encarece a operação do sistema, um sistema que já vem com sobrecarregado, né, defasado, digamos assim, e
realmente a situação não é boa, tá certo? Não é boa realmente. E aí, mais uma vez, quem vai sair prejudicado é o usuário, que vai se deparar com essa situação e vai realmente sofrer as consequências dela, como atrasos, a interrupção de linhas, né? E até o recolhimento de frota. Então, realmente é uma situação muito grande. As autoridades brasileiras estão totalmente perdidas, estão que nem cego de tiroteio, não tomam nenhuma medida, não foram tomadas medidas preventivas, né? Esse conflito no Irã já é o que já vem se desenhando há algum tempo. E aí, num governo sério, eu acho que essas medidas, mesmo que não o conflito não chegasse às vias de fato, já era para ter medidas que pudessem amortecer todo o impacto dessa situação. Então a gente vê que a má gestão desse governo, que só quer arrecadar e não se preocupa em governar para os brasileiros. Então essa é a real situação, uma situação caótica, né? Então você imagina as grandes metrópoles como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre e tantas outras regiões metropolitanas aí que dependem muito dessa questão, milhões de brasileiros dependem desse tipo de transporte. Então você se deparar com essa situação de ter esse serviço interrompido. Então é algo eminente que está a ponto de acontecer, não é uma questão de alarmismo, nós estamos lidando com fatos, né? Enquanto ainda se tem algum resto de estoque, as coisas continuam normais. Agora quando a gente chegar, quando acender a luz da reserva, aí realmente a situação vai estar muito crítica e irreversível. Então é esse cenário que a gente está aí, né? E assim, e o que é que vem pós esse cenário, né? Durante a questão da pandemia, nós tivemos aí várias, tanto de empresas aéreas a empresa de transporte urbano, né? Todos recolheram seus veículos, suas aeronaves para os pátios. E depois, né, a gente vê que o transporte de coletivo de passageiros urbano, ele era uma coisa antes da pandemia e hoje e depois da pandemia se tornou outra totalmente diferente. Algo inviável, né? Depois da pandemia a gente vê que em alguns municípios e capitais tornou-se algo inviável. Um alto número de empresas decretando falência, fechando as portas, vendendo suas frotas, rompendo concessão, né? Rompendo contrato de concessão. E isso desde as pequenas cidades até as grandes metrópoles. Então a gente é um fenômeno que a gente está vendo aí. E a pergunta que fica é isso: e depois de toda essa crise energética, como é que vai ficar a questão do transporte urbano, que já vinha defasada, que já vinha debilitada, né, insustentável? Então isso é um cenário que a gente também tem que contar com a possibilidade de vivenciar essa questão, esse caos generalizado, provocado não só pela guerra do Irã, mas pela ingerência do governo brasileiro, que nunca só pensa no presente, ele não olha lá para frente, ele não olha, não tem nenhum tipo de previsibilidade. A gente vive em um mundo caótico também, onde a geopolítica é muito instável e realmente o governo só pensa no hoje, né? Em arrecadar, em roubar os cidadãos brasileiros por meio de impostos altíssimos e esquece realmente de gerir o país, de governar o país. Então, total ingerência também. Não é só a questão do Oriente Médio, mas é a ingerência e a incapacidade de governar desse governo que está aí. Bom, então essa foi a notícia de hoje do nosso boletim rodoviário. E aí eu quero vir até você, me dirigir até você que assistiu o vídeo até aqui, né? Se você quer ter mais vídeos como esse, a gente pede que você considere se inscrever aí no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, interagir junto conosco para fazer com que o nosso canal cresça e possa chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas, levando todo o nosso conteúdo do canal Busologia Explorer Brasil. Vai lá, se inscreve, não custa nada, é de graça, né? Você curte também, dá o seu like e você vai estar ajudando o canal a crescer aí. Grande abraço e até o nosso próximo boletim rodoviário para você. E é isso aí, gente. Peço um minutinho da sua atenção para convidar você para o 14º Encontro de Busólogos de Caruaru, que vai acontecer no dia 29 de março, no Polo Comercial de Caruaru, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado a participar junto conosco do 14º Encontro de Busólogos. Encontro de Busólogos de Caruaru.